A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o exemplo de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No texto que lemos, mostra claramente que Jesus fez uma escolha. Ele decidiu. Sua decisão era de obediência a Deus Pai. Não conseguimos entender o preço que custou aos céus redimir a alma do homem. Jesus abriu mão de sua divindade e tornou-se homem. Mas não foi apenas um homem, mas um servo. Ele veio para servir e não para ser servido. Um exemplo a ser lembrado por cada um de nós, de seus seguidores. Ele não fazia o que queria, mas aquilo que Deus Pai, através do Espírito Santo, o conduzia a fazer. A decisão desta escolha de obedecer o levou a uma das piores mortes, que era a morte de cruz. Ele se tornou sacrifício pela humanidade perdida. O erro de Adão precisava ser consertado. O homem precisava de uma porta, precisava de um caminho, precisava da verdade, precisava da vida. Nestes versos está um padrão do Evangelho proposto para a nossa imitação. E este é o exemplo de nosso Senhor Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está lá no verso número 5. Veja bem o que Paulo diz: os cristãos devem ter o mesmo sentimento de Cristo. Devemos imitar a sua vida se queremos nos beneficiar da sua morte. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está lá em Romanos 8, verso 9. Qual era o sentimento de Jesus? Ele era notavelmente humilde. Precisamos aprender isso dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está lá em Mateus 11, 29. Se somos de fato humildes, devemos sentir o mesmo. E se queremos ser semelhantes a Cristo, devemos ser humildes. Devemos andar no mesmo espírito, nos mesmos passos de nosso Senhor Jesus, que se humilhou a si mesmo a ponto de sofrer e morrer por nós. Não somente para satisfazer a justiça de Deus e pagar o preço da nossa redenção, mas para servir de exemplo, para que sigamos os seus passos. Temos aqui nestes versos as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, que sendo em forma de Deus, nos diz o verso 6, tomando parte da natureza divina como o unigênito e eterno Filho de Deus. João escreveu que no princípio era o Verbo estava com Deus. Isso significa a mesma coisa que ser a imagem do Deus invisível. E também significa o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Não teve por usurpação, no entanto, ser igual a Deus. Ele não sentiu culpado de violar algo que não pertencia a ele, ou apropriar-se de direito alheio. Ele disse: eu e o Pai, nós somos um. Está lá em João 10, 30. Paulo diz, pois, que Jesus se humilhou, fez-se obediente até a morte, até o extremo de uma morte na cruz. As grandes características da vida de Jesus foram humildade, obediência e renúncia de si mesmo. Guarde isso. Não desejou dominar o homem, mas sim apenas servi-lo. Não desejou seu próprio caminho, mas sim o de Deus Pai. Não desejou sua própria exaltação, mas sim a renúncia a toda a glória pelo bem do homem. O Novo Testamento assegura várias vezes que só aquele que se humilha será exaltado. Se a humildade, a obediência e a renúncia de si são as características supremas da vida de Jesus, também devem ser os sinais da autenticidade do cristão, porque este deve ser como seu Senhor.
Tanto a grandeza cristã como a unidade cristã depende da renúncia de si mesmo. Destroem-se pela própria exaltação. O egoísmo, a busca, a exibição de si, destrói a semelhança com Cristo e a nossa comunhão uns com os outros. Cristo é o maior incentivo para a humildade, autonegação e amor. O apóstolo Paulo diz, subsistindo em forma. Cristo era a imagem e glória de Deus. É uma clara afirmação da deidade de Cristo. Ele fala como usurpação. Destaca o contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Adão desejando ser como Deus, conforme Gênesis 3:5. Alguns afirmam que foi para adorar mais a Deus, mas outros afirmam que parece que quis usurpar esse lugar através da sua desobediência. Jesus, já existindo em forma de Deus, em vez de explorar a sua posição, escolheu o caminho da humilhação, que o levou até a terrível morte de cruz, sendo por isso proclamado Senhor. No verso de número 7, Paulo escreve, ele se esvaziou. Ele não renunciou aos atributos divinos de onisciência e onipresença, mas assumiu a forma de um servo e ocultou sua glória natural. Ele era uma figura humana. Cristo não somente se assemelhou aos homens, era verdadeiramente um homem. Nasceu em uma manjedoura. Quando recebemos os cartões natalinos, vemos aquelas imagens e também vimos isso nos presépios, parece tudo tão bonito, mas era um lugar mal cheiroso, era uma estrebaria. Ali no meio dos animais, Jesus, o Filho de Deus, nasceu. Não em um palácio, não no meio do conforto, mas em uma humilde manjedoura. Sua natureza humana, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Ele realmente se tornou homem, participou da nossa carne e sangue, apareceu com a natureza humana e assumiu essa natureza voluntariamente. Foi seu próprio ato e por seu próprio consentimento. Não podemos dizer que a nossa participação na natureza humana é assim. Ele, na verdade, aniquilou-se a si mesmo. Esvaziou-se das honras e glórias do mundo acima e da sua aparência anterior para vestir-se com trapos da natureza humana e vir para esse mundo vil. Ele foi em tudo semelhante a nós. No verso 8 diz que ele se humilhou. Sua humilhação evidente na vida toda atingiu seu ponto culminante na sua morte. Ele não só tomou sobre si a semelhança e forma de homem, mas a forma de servo, isto é, um homem em um estado desprezível. Ele não era apenas o servo de Deus que fora escolhido, mas veio para ministrar aos homens e esteve no meio deles como alguém que serviu em um estado desprezível e serviu. Imaginaríamos que o Senhor Jesus, ao se tornar homem, se tornasse um príncipe e aparecesse com esplendor. Mas ao oposto disso, ocorreu exatamente o contrário. Ele tomou a forma de servo. Ele foi criado de maneira humilde, provavelmente trabalhando com seu pai na carpintaria, que era sua profissão. Toda a sua vida foi uma vida de humilhação, baixeza, pobreza e desgraça. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, vivia de esmolas. Era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Não demonstrava pompa exterior ou qualquer marca de distinção em relação às outras pessoas. Tudo para ele sempre foi emprestado. Nunca teve nada, com exceção da sua túnica e a sua cruz. Até mesmo seu túmulo foi emprestado. Essa foi a humilhação da sua vida. Mas o passo mais desprezível da sua humilhação foi a sua morte na cruz. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não somente sofreu, mas foi voluntariamente obediente. Ele obedeceu à lei sob a qual se colocou voluntariamente e como mediador, e por meio da qual foi obrigado a morrer. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai, Jesus disse. Está lá em João capítulo 10, verso 18. Mas decidiu dar sua vida por amor. No verso 9, Paulo escreve, Deus o exaltou sobremaneira. A ressurreição e exaltação do Senhor, a resposta do Pai, a obediência do Filho. É o amém do Pai ao está consumado do Filho.
O nome supremo que lhe é dado é Senhor, indica que a Cristo é concedido o lugar supremo de autoridade e majestade à mão direita de Deus. Sua exaltação foi a recompensa da sua humilhação. Pelo fato de ele se humilhar, Deus o exaltou. E o exaltou soberanamente a uma posição extraordinariamente elevada. Ele exaltou sua pessoa completa, a natureza humana bem como a divina, porque ele veio na forma de Deus, como também na forma de homem. Com sua natureza divina tinha seus direitos e a manifestação da glória que tinha contido antes que o mundo existisse. Não uma nova obtenção de glória, e assim o próprio Pai está sendo exaltado. A sua exaltação aqui consiste em honra e poder. Em honra, pois assim ele recebeu um nome que está sobre todo nome, um título de dignidade acima de todas as criaturas, homens e anjos. E em poder, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Pense nisso. Toda a criação deve estar sujeita a ele, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra, os habitantes do céu e da terra, os vivos e os mortos, e ao nome de Jesus. Sim, ao nome de Jesus, ao som da palavra, mas da autoridade de Jesus, todos devem prestar uma homenagem solene. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O mundo inteiro deveria reconhecer que Jesus é o Senhor, o Rei, pois ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O exemplo de Jesus nos mostra algo que jamais devemos esquecer. O único modo de subir é descendo. Isso vai contra todo o ensino de tantos falsos profetas nos dias atuais que pregam o quanto devemos ter no mundo, que devemos pedir a Deus riquezas e nos iludir e satisfazer nossos corações em coisas terrenas. Mas esquecem que o nosso Senhor nos ensinou algo muito diferente. Você sabe como seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo? Você sabe como ser um exemplo de Jesus? Ore pelos enfermos. Se compadeça pelos necessitados, clame pelos perdidos. Quando feridos, eles precisam de uma palavra de amor. Quando doentes, uma oração, uma palavra de esperança. Quando com fome, lhes alcance o pão. Quando sem roupa, lhes dê algo que os cubra, algo que os abrigue. Que tipo de sentimento há no teu coração? O seu ou de Cristo Jesus? Que Deus te abençoe.